Hoje, Deus vai se levantar por você. Prepare seu espírito, porque o que está prestes a ser liberado não é apenas um salmo. É uma sentença profética contra tudo que tentaram usar contra a sua vida. O Salmo 7 é um clamor de justiça. Davi foi caluniado, perseguido, acusado injustamente, mas ele não se defendeu com palavras. Ele respondeu com oração. E é exatamente isso que você vai fazer agora. Porque quando a voz do céu se levanta, a mentira do inimigo é calada. Há um tempo em que o silêncio é obediência, mas há um momento em que o clamor vira decreto. Deus está olhando para quem se escondeu atrás de máscaras espirituais para te atacar, para quem sorri por fora e deseja tua queda por dentro. E neste salmo, Davi diz: Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Salmo 7:1. Esse clamor não é covarde. É um pedido de socorro de quem sabe quem é o justo juiz. Se você está cansado de lutar com as próprias mãos, essa é a hora de entregar. Deus não quer que você caia na mesma armadilha que seus inimigos, a vingança. Ele quer que você suba para outro nível, a justiça que vem do alto. O Salmo 7 declara que o Senhor é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias contra o ímpio. Versículo 11. Ele envergonha os que tramam na escuridão e exalta os que permanecem firmes na luz. Imagine o céu respondendo a essa oração agora. Imagine Deus se levantando como guerreiro, desfazendo cada plano oculto, desarmando cada seta lançada. O salmo continua. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada, armará o seu arco e o preparará. Versículo 12. Isso não é um aviso comum, é uma convocação. Deus está afiado, pronto, e o que ele vai fazer é colocar por terra tudo que parecia grande demais para você derrubar. Esse é o momento de ativar a fé. Se essa palavra está te fortalecendo, declare isso em voz alta. Eu creio no Deus que envergonha os que me oprimem e me levanta para viver o que ele prometeu. Inscreva-se agora no canal Luz e Esperança Bíblica. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com salmos como este. E comente aqui: minha justiça vem do Senhor. Ele me defende. Compartilhe com alguém que está sofrendo calado e precisa saber que Deus já entrou na causa. Enquanto os homens zombavam de Davi, Deus já preparava sua exaltação. E com você será assim. Não importa quem riu do seu processo, quem desacreditou da sua dor, quem te feriu em silêncio, o Deus que vê tudo está prestes a agir em teu favor. O Salmo 7 termina com um louvor. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Versículo 17. Porque no fim não é sobre quem te perseguiu, é sobre quem te levantou. Davi não usou a força dos seus soldados, nem a influência do seu nome para responder às acusações. Ele se ajoelhou, ele orou, e isso mudou tudo. A oração transforma perseguição em livramento. E se você está aqui agora, é porque há algo invisível tentando te derrubar. Mas há uma mão invencível prestes a te sustentar. Esse salmo é o grito de quem não desiste, de quem confia mais na justiça de Deus do que na própria capacidade de se vingar. Quantas vezes você tentou se explicar, justificar o que não fez, convencer quem já decidiu não te ouvir? O inimigo sempre vai usar a dúvida para enfraquecer a tua identidade. Mas Deus não precisa de provas humanas para te defender. Ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o que foi dito no secreto e ele responde com justiça. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Versículo 8. Essa oração é a tua resposta silenciosa à acusação. Há uma força poderosa quando você escolhe confiar mesmo diante da injustiça. Davi estava sendo acusado por alguém próximo, mas em vez de revidar, ele se lançou nos braços de Deus. Se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos,
então que o inimigo me persiga e me alcance. V3:5. Essa oração é transparente, sincera, quebrantada, e o céu responde ao quebrantamento com restauração. O que hoje é vergonha, amanhã será testemunho. Há pessoas te observando esperando sua queda, mas o que elas vão ver é o milagre de Deus te levantando. Não será por força nem por palavras, será por intervenção divina. O Salmo diz: levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus inimigos. Versículo 6. Essa não é uma oração de ódio, mas de justiça. Deus sabe o quanto você já suportou calado. Agora Ele está agindo onde você não pode alcançar. E o resultado será incontestável. Se esse salmo está falando direto com você, ative sua fé agora. Clique em inscrever-se no canal Luz e Esperança Bíblica e ajude essa mensagem a alcançar quem precisa de justiça e restauração. Comente: quem me defende é Deus, Ele vai me levantar. Compartilhe com alguém que foi injustiçado, caluniado ou traído. Essa palavra é libertadora. Toda vez que Davi clamava, Deus se movia. Não porque ele era perfeito, mas porque ele era sincero. E a sinceridade diante de Deus tem mais poder do que 1000 argumentos diante dos homens. Hoje, essa oração está rompendo estruturas espirituais, está lavando seu nome no céu, está restaurando sua dignidade diante de Deus, porque quem te envergonhou vai ver Deus te honrando, quem te acusou vai assistir Deus te exaltar. É promessa, é profecia e está em andamento agora. Há uma diferença entre ser perseguido e ser abandonado. E Davi sabia que, mesmo perseguido, jamais estaria sozinho. Ele confiava no Deus que vê tudo, inclusive os ataques feitos pelas costas. Se hoje você sente que foi deixado no meio da batalha, escute: o céu não desistiu de você. O mesmo Deus que julgou as intenções dos inimigos de Davi está julgando as tuas causas. E ele não chega atrasado. Quando ele se levanta, ninguém permanece de pé contra você. Ó justo Deus, que examina o íntimo e o coração. Versículo 9. Deus não olha só para ações externas. Ele examina motivações, intenções, desejos ocultos. E é por isso que esse salmo tem tanto poder. Porque ele entrega o julgamento nas mãos do único que conhece tudo. Quando você entrega sua dor a Deus, você abre espaço para Ele agir de forma perfeita. E o que é feito pelo Senhor tem peso eterno. Não haverá dúvidas sobre quem está com você. A glória virá de cima. Davi não pediu vingança, ele pediu justiça. E há uma diferença imensa entre essas duas coisas. Vingança é carnal, movida pela dor. Justiça é espiritual, movida pela verdade. Quando você ora com esse coração, Deus se move com poder. E mais, Ele te protege enquanto te promove. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Versículo 10. Você não precisa se defender. O escudo já está posicionado, o julgamento já foi iniciado e Deus está no controle do resultado. Aqueles que tramam o mal contra os justos não conseguem prever uma coisa: a colheita vem. O Salmo é claro ao dizer: Ele preparou armas mortais e torna suas flechas inflamadas. Versículo 13. Essa é uma imagem forte. Deus está armado para proteger os seus. E mais, quem faz um buraco e o aprofunda cairá nele. Versículo 15. O que foi cavado para te derrubar será o buraco onde o inimigo vai tropeçar. A justiça de Deus é precisa, e o tempo da resposta está se aproximando. Se você sente que essa palavra está revelando exatamente o que você vive, fortaleça seu espírito agora. Inscreva-se no canal Luz e Esperança Bíblica e compartilhe este vídeo com quem precisa ser lembrado de que Deus nunca perde uma causa. Comente com fé: Deus é meu escudo e minha justiça. Cada clique, cada oração, cada compartilhamento é um ato de fé que movimenta o céu.
Deus está trabalhando em silêncio, mas o resultado será público. A exaltação virá de maneira que ninguém poderá negar. Davi termina o salmo com louvor, não porque já havia vencido no natural, mas porque a vitória já era real no espiritual. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Versículo 17. Essa é a chave para o seu momento. Louve antes da vitória. Cante antes da resposta, porque quem confia, adora. E quem adora, atrai o agir do céu. Você não precisa gritar para ser ouvido por Deus. A sua oração em silêncio tem mais poder que 1000 palavras ditas em desespero. E é nesse ambiente que o Salmo 7 se manifesta com força, quando o coração está ferido, mas ainda assim confia. Davi sabia que não estava sendo acusado apenas por homens. Ele estava sendo atacado espiritualmente. Por isso, sua resposta não foi carnal, foi profética. E quando a resposta vem do alto, ela cala até o inferno. Talvez você esteja cansado de se explicar, de se levantar toda vez que te empurram. Mas escute, Deus é especialista em levantar os caídos. Não importa quantas vezes te jogaram no chão, se você tiver força para dizer, Senhor, em ti confio, já é o suficiente. Porque quando a confiança se transforma em oração, o céu se mobiliza. E o que parecia fim vira recomeço. O que parecia derrota vira testemunho. É isso que está acontecendo agora. A justiça de Deus nunca erra o alvo. Ela é precisa. Deus é juiz justo. Um Deus que sente indignação todos os dias. Versículo 11. Ele não está indiferente ao que fizeram com você. Ele não fechou os olhos quando te feriram. Ele não ficou em silêncio por fraqueza, mas por estratégia. Há batalhas que Deus vence no tempo certo, quando todos que te acusaram já não têm mais argumento. Quando tudo ao redor parece perdido, é aí que ele age com glória. Há uma justiça que o homem não pode impedir, é a justiça do alto. O Salmo revela que quem está grávido de maldade concebe sofrimento e dá à luz desilusão. Versículo 14. Ou seja, tudo que o inimigo planeja contra os filhos de Deus se volta contra ele mesmo. O mal que tramaram, a cova que cavaram, a armadilha que armaram, tudo será revertido. Não é você quem vai envergonhar seus inimigos. É Deus. E quando ele faz isso, é visível, público e inesquecível. Você ainda crê que Deus vai fazer justiça por você? Então declare agora com fé: eu estou de pé, porque Deus está lutando por mim. Inscreva-se agora no canal Luz e Esperança Bíblica e nos ajude a levar essa oração de salmos para mais vidas que precisam se reerguer. Comente com convicção. A justiça de Deus já está em movimento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa resposta urgente. Deus não vai apenas te defender, Ele vai te honrar. A glória que está vindo será maior do que a vergonha que você sofreu. E muitos que hoje te olham com desdém, amanhã vão reconhecer a mão de Deus sobre sua história. Porque o Senhor transforma a dor em propósito, a injustiça em testemunho e o pranto em louvor. Davi termina esse salmo adorando, e essa é a chave. Se você decidir louvar antes da resposta, o céu se moverá mais rápido do que você imagina. Louve. Alguns salmos não foram escritos apenas para serem lidos, foram escritos para serem vividos. O Salmo 7 é um desses. Ele não é uma oração para momentos de calmaria. É um clamor de guerra para quando você estiver debaixo de ataque. Davi estava cercado por mentiras, calúnias e pessoas que desejavam vê-lo cair. Mas em vez de entrar no jogo do inimigo, ele entrou no esconderijo da oração. E é esse o convite de hoje. Se esconda em Deus e observe o que Ele vai fazer. Deus não é neutro quando o assunto é injustiça. Ele não se ausenta quando os seus filhos são feridos. Ele observa, ele anota, ele prepara. E no momento exato, ele entra em cena. É por isso que Davi declara com ousadia:
Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Versículo 6. Há um limite para o silêncio de Deus, e quando esse limite é ultrapassado, ele se levanta como juiz, não mais para observar, mas para agir. E quando ele age, ninguém pode impedir. Talvez você tenha sido acusado injustamente, esquecido por quem deveria te defender, deixado de lado por quem prometeu te apoiar. Mas Deus não esquece. Ele não falha e Ele está agindo agora. Você não chegou até aqui por acaso. O Salmo 7 foi liberado como resposta à sua oração secreta, como resposta à dor que você não soube explicar. E quem te viu sendo ferido vai te ver sendo curado. Quem te viu no chão vai te ver de pé, restaurado pela mão de Deus. Esse salmo não termina em desespero, ele termina em adoração. E isso é profético, porque o que começa com clamor termina com louvor, o que começa com dor termina com exaltação. Davi diz: louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. Versículo 17. Ele ainda não tinha visto a resposta no natural, mas já estava louvando no espiritual. E essa é a sua chave hoje. Louve pela resposta antes dela chegar. Celebre a justiça antes dela ser visível. Isso é fé viva. Se você chegou até aqui, é porque essa oração está alinhada com seu espírito. Não deixe que essa palavra pare em você. Se inscreva agora no canal Luz e Esperança Bíblica. Compartilhe esse vídeo com alguém que está sofrendo calado e precisa lembrar que Deus ainda defende os seus. Comente aqui: a justiça de Deus será vista na minha vida. Cada comentário e cada inscrição é uma semente que espalha fé. Seja parte disso. A justiça de Deus não depende do tempo dos homens. Ela acontece no tempo certo do céu. E enquanto você ora, enquanto você espera, Deus já está ordenando aos céus que tragam a resposta. Não tenha medo do que foi dito contra você. Não recue por causa das feridas. Você não está sozinho. O mesmo Deus que se levantou por Davi vai se levantar por você. E tudo o que o inimigo tentou usar para te destruir será transformado em degrau para sua exaltação. Deus está preparando algo grande para quem foi humilhado, para quem foi deixado de lado, acusado, silenciado. A oração de Davi no Salmo 7 nasce de um lugar de dor profunda, mas também de confiança inabalável. Ele sabia que a justiça de Deus não era apenas uma ideia, era uma realidade que ele já tinha experimentado antes. E agora você também vai experimentar. Não porque você merece, mas porque Ele prometeu. E Deus cumpre tudo o que fala. Os inimigos que te cercam não têm mais força do que o Deus que te guarda. E esse salmo é a prova disso. Davi clamava: julga-me, Senhor, e faze cessar a maldade dos ímpios. 8:9. Essa oração não é passiva, ela é profética. Ela expulsa, quebra, confronta e desarma o que foi levantado no espiritual contra os filhos de Deus. E você pode se apropriar dessa mesma autoridade agora. Você não está orando palavras vazias. Você está liberando decretos do céu. Há uma sentença sendo escrita agora, não nos tribunais da terra, mas nos registros eternos do céu. Onde você foi calado, Deus vai te dar voz. Onde te colocaram como réu, Deus vai te declarar justo. Onde te viram caído, Deus vai te erguer diante de todos. O Salmo 7 é um código espiritual de restauração, uma arma contra calúnias, uma resposta para quem foi injustiçado. E se você está ouvindo isso até aqui, é porque essa palavra é sua. Ela foi liberada para te levantar. Não há perseguição que dure para sempre quando Deus decide agir. A perseguição de Davi foi intensa, mas o livramento foi ainda maior. E esse será o padrão de Deus na sua vida. Quanto maior a pressão, maior será a promoção. A palavra declara: o ímpio faz um buraco profundo, mas ele mesmo cai nele. Versículo 15. Ou seja, o mal que te armaram será a ruína de quem armou. Você não precisa se preocupar com o fim. Ele já foi escrito e é um final de vitória.
Essa é uma oração para quem foi humilhado, esquecido, rejeitado, mas ainda tem fé. Inscreva-se agora no canal Luz e Esperança Bíblica e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado. Deus ainda age com justiça. Comente aqui com fé. Deus vai me levantar diante dos que tentaram me derrubar. Você faz parte desse mover. Sua oração está chegando onde precisa e o céu está respondendo. O salmo termina com adoração, mas começa com dor. Isso nos ensina que o fim da sua história será completamente diferente do início. Se hoje você está chorando, amanhã você vai cantar. Se hoje está escondido, amanhã será exaltado. E tudo isso não por força humana, mas porque Deus é justo. Ele vê cada lágrima, cada injustiça, cada humilhação, e Ele está agindo. O céu está em movimento, e quem te viu no chão vai te ver de pé, pelo poder da justiça divina. Quando você não sabe mais o que fazer, ore o Salmo 7. Quando te acusarem sem prova, ore o Salmo 7. Quando te deixarem sozinho depois de te usarem, ore o Salmo 7. Essa não é apenas uma oração. É um grito de alma, um clamor de quem foi traído por mãos próximas. Mas é também a chave que abre o céu para a intervenção divina. Davi sabia que sua reputação não estava nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. E você precisa lembrar disso agora. Quantas vezes você tentou se defender? Quantas vezes engoliu o choro para não parecer fraco? O céu viu, e não apenas viu, registrou. Porque o nosso Deus é justo e nada escapa ao seu olhar. A oração de Davi não foi uma oração bonita, mas uma oração verdadeira. E é essa sinceridade que atrai o agir sobrenatural de Deus. Ele não se impressiona com palavras bonitas, mas com corações quebrantados. E o seu quebrantamento hoje está tocando o trono do Altíssimo. Esse salmo é a resposta para quem não sabe mais o que dizer, para quem já foi mal interpretado tantas vezes que decidiu se calar. Mas agora Deus está dizendo: eu vou falar por você. Ele vai te justificar sem você precisar mover um dedo. O salmo diz: ele cava um buraco fundo e cai na armadilha que preparou. Versículo 15. Isso é justiça pura, o mal se voltando contra quem o gerou. Não por sua força, mas pela autoridade de Deus que está em movimento. Deus conhece o íntimo, Ele conhece sua história completa, até aquelas partes que você esconde de todo mundo. E é por isso que Ele pode te julgar com misericórdia. Mas ao mesmo tempo, Ele julga o ímpio com precisão. O Senhor é juiz justo. Versículo 11. Essa é a segurança que você precisa hoje. Deus está julgando sua causa com justiça e amor. Não há erro em suas decisões. Ele nunca se engana. E se Ele está do seu lado, quem pode ficar contra? Se você crê que essa palavra é para a sua vida, manifeste sua fé agora. Clique em inscrever-se aqui no canal Luz e Esperança Bíblica. Envie este vídeo para alguém que está em silêncio, mas esperando justiça divina. E comente com fé: Deus já está julgando minha causa. Cada clique, cada palavra compartilhada pode ser a ponte para o milagre de alguém. Davi começa esse salmo sendo perseguido, mas termina glorificando. E esse também será o seu trajeto. Você pode estar cercado agora, pode estar em silêncio, pode até estar sem forças, mas o louvor virá. O testemunho virá, porque quando Deus entra na causa, Ele não apenas resolve, Ele transforma. A dor vira honra, a injustiça vira exaltação, o choro vira celebração. E tudo isso começa com uma escolha: confiar, orar e declarar que o justo juiz está agindo. Davi não precisava provar nada para ninguém. Ele sabia que seu defensor estava nos céus. E você também não precisa mais gastar sua energia tentando convencer quem escolheu te julgar. O Salmo 7 é uma rendição, não ao inimigo, mas ao Deus que tudo vê. E quando você entrega a causa, o céu começa a mover peças invisíveis. Pessoas que te acusaram serão confundidas.
portas que foram fechadas por fofocas se abrirão novamente, porque Deus sabe onde está a verdade. Esse salmo declara que Deus é aquele que sonda o coração e os rins. Ou seja, ele vai além da aparência, além das palavras, além das máscaras. Ele conhece o que há de verdadeiro dentro de você, e por isso pode te levantar sem medo. Não há como impedir o mover dele quando a integridade está presente. Você não precisa de palco nem de reconhecimento humano. Você precisa de um sim do céu. E hoje, esse sim está sendo liberado sobre a sua história. O caminho de quem anda com Deus não é isento de ataques, mas é coberto de promessas. E uma delas é: aqueles que te acusam cairão diante de ti. Isso não é arrogância, isso é profecia. Porque quem toca em um ungido do Senhor, toca naquilo que é precioso aos olhos dele. O Salmo 7 revela que Deus prepara flechas inflamadas contra os que não se arrependem. E se alguém está te perseguindo sem causa, a palavra é clara. O próprio Deus vai intervir. Não importa se a mentira já foi espalhada. Deus vai cuidar de limpar o que foi manchado. Ele vai restaurar sua imagem, sua honra, sua história. Quem zombou da sua dor vai se calar diante da sua vitória. Porque a justiça de Deus é visível, é forte, é incontestável. E ela já começou a se manifestar. Você está ouvindo esse salmo porque o céu queria te lembrar. Você não está sendo ignorado. Você está sendo preparado e o tempo da restauração chegou. Sinta o Espírito Santo tocando você através dessa palavra. Então se inscreva agora no canal Luz e Esperança Bíblica. Isso fortalece nossa missão de espalhar fé e restauração. Compartilhe com alguém que foi injustiçado e precisa de cura espiritual. Comente com convicção: o Senhor é meu escudo, minha verdade e minha justiça. Essa oração está alcançando vidas e você é parte disso. A dor de Davi não foi o fim, foi o início de um novo tempo. E com você será assim. O que hoje te envergonha, amanhã será testemunho. O que hoje te machuca, amanhã será lembrança de onde Deus te tirou. Ele está usando até as acusações como palco para a sua exaltação. Não tema, não recue, continue firme, porque o Deus do Salmo 7 é o mesmo que está agindo agora. E no final, todos saberão que foi Ele quem te levantou do chão para mostrar a glória dele. O que Davi viveu nesse salmo não foi apenas uma crise pessoal, foi um campo de batalha espiritual. E talvez você esteja exatamente nesse tipo de guerra, calado por fora, mas travando lutas invisíveis por dentro. A boa notícia é que você não está sozinho. Esse salmo é a prova de que o céu se importa com quem está sendo injustiçado. Deus não apenas observa, Ele toma partido, e o lado dele sempre será o lado da verdade, da integridade e da fé. Quando tudo parece perdido, é sinal de que Deus está prestes a se revelar como teu defensor. Davi confiava tanto em Deus que ousou orar: se eu tiver culpa, que o inimigo me persiga e me alcance. Versículo 5. Essa coragem não nasce do orgulho, mas da certeza de estar limpo diante de Deus. Se você sabe que sua consciência está em paz, não tema o que dizem sobre você. Tema apenas perder sua fé, porque enquanto você crer, o céu seguirá se movendo a seu favor. Quem se levanta contra os justos, esquece que eles não estão sozinhos. O Salmo diz que Deus prepara suas armas contra os ímpios, versículo 13. Isso é sério, isso é guerra espiritual. Mas a boa notícia é que você tem um escudo, o favor divino. Cada oração que você fez em lágrimas, cada noite sem sono, cada injustiça sofrida, tudo isso está sendo considerado por Deus. Nada foi em vão. Cada detalhe está sendo transformado em evidência no tribunal do céu. Não se preocupe com os planos que fizeram pelas suas costas. Não importa se você não foi chamado para se explicar. Deus vai fazer questão de mostrar quem você é. Ele vai exaltar em público quem se humilhou em secreto. Davi declarou:
O Senhor é justo, por isso louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. Versículo 17. Quando você decide adorar em meio à dor, algo sobrenatural acontece. O céu responde com honra e a vergonha é substituída por glória. Você consegue sentir que essa oração está lavando sua alma? Então fortaleça esse mover. Inscreva-se agora no canal Luz e Esperança Bíblica e nos ajude a espalhar essa palavra profética. Envie para alguém que está enfrentando injustiças em silêncio. Comente com fé: a mão de Deus está sobre mim, Ele vai me justificar. Cada passo de fé ativa promessas invisíveis e elas já estão se cumprindo. Davi começou sendo acusado e terminou sendo exaltado. Isso não é um acaso, é um padrão espiritual. Deus transforma o cenário. Ele muda a sentença. Ele revela a verdade. E hoje, enquanto você ouve esse salmo, Ele está escrevendo uma nova fase na sua vida. Uma fase de justiça, restauração e honra. O que era queda será elevação. O que era vergonha será testemunho. E tudo começa com um posicionamento. Permanecer fiel enquanto Deus trabalha. Há momentos em que parece que tudo está desmoronando. Pessoas te viram em alta, mas hoje só olham para a queda. E é exatamente nesses momentos que Deus começa algo novo. O Salmo 7 nos mostra que o clamor de um justo tem poder para mover os céus, interromper ciclos de humilhação e provocar uma virada completa na história. Você não precisa de multidões te aplaudindo. Você precisa de um só, o justo juiz, se levantando por você. E ele já se levantou. Deus está invertendo cenários, está transformando a vergonha em honra. Ele está indo diretamente na raiz do problema, não para mascarar a dor, mas para arrancá-la e te curar por completo. A oração de Davi não é apenas um pedido de justiça, é uma entrega. Julga-me tu, Senhor, porque eu confio em ti. Se você também confia, então não tente mais controlar tudo. Não tente se justificar. Apenas confie, porque o julgamento de Deus nunca falha. Cada vez que você orou sozinho, o céu registrou. Cada calúnia que você suportou calado, Deus anotou. E agora chegou a hora da resposta. A justiça de Deus é como o amanhecer. Ela pode demorar para surgir, mas quando chega, ninguém pode apagar sua luz. Você vai viver o que ninguém acreditou que seria possível. E não porque você se defendeu, mas porque Deus entrou na causa. O trono dele é firme, eterno e imparcial. E ele decidiu te honrar. Davi termina o Salmo 7 declarando louvor. Não porque tudo estava resolvido no natural, mas porque no espiritual a batalha já estava vencida. Ele diz: cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Essa é a sua postura agora. Louvar antes da vitória. Adorar antes da resposta. Crer antes da mudança. Essa fé move o céu. Essa fé fecha a boca dos leões. Essa fé te levanta do chão e te reposiciona no centro da vontade de Deus. E nada é mais seguro do que isso. Se esse salmo falou diretamente com sua alma, não ignore esse momento. Inscreva-se agora no canal Luz e Esperança Bíblica. Você faz parte dessa missão de levar libertação e justiça a milhares de corações. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver Deus agir por ele. Comente aqui com fé: fui humilhado, mas Deus está me levantando com honra. Essa é a colheita de quem permaneceu fiel. E o céu está retribuindo agora. O que começou como choro, termina com canção. O que começou com acusação, termina com exaltação. E essa não é apenas a história de Davi, é a sua. O Salmo 7 não foi apenas lido, ele foi vivido. E agora, essa oração profética está selando uma nova estação sobre a sua vida. Levante-se, limpe as lágrimas. Deus está te erguendo na presença de todos que te viram cair, não para provar algo, mas para mostrar que Ele nunca abandona os que confiam em seu nome. Amém.